que vamos, porque mediação tá sensacional. Mediação tá sensacional. Estudando bastante, aprendendo legal. Aqui é o professor ministrante e aí é o presencial, né? Vamos lá que a aula tá animada e a galera gosta. Então, a revisão da nossa primeira aula. Dizem que eu tô acelerada, mas eu sou assim, tá, gente? Tá nada. Como é que é? Afobada? Vamos lá. Aqui ela está acelerada. Acelerada. Não queiram ver a Lucy afobada. Não queiram. Ô, gente, vamos lá, porque aqui a gente não pode dormir no ponto e tem que ficar animado mesmo, né? Nem afobado, nem acelerado. Animado. Vamos então, 1.2 e a revisão dos nossos assuntos que a gente estudou aí na nossa primeira aula, que já foi de revisão, né? Então agora é a revisão da revisão, né? Revisão da revisão. Lembrando então, falando de função do segundo grau, uma função quadrática, né? A gente vai lembrar que ela tem uma parábola. E essa parábola tem, às vezes, uma concavidade para cima, uma abertura para cima ou para baixo. O delta, ele nos diz alguma coisa, né? Você não vai lembrar agora, talvez, mas quem é o nosso delta? O delta é o valor que vai indicar a quantidade de raízes da nossa função. Ou seja, a quantidade de vezes que o nosso gráfico toca o eixo X. Às vezes não toca, que é o caso de um delta negativo. Às vezes toca só em um pontinho e às vezes toca em 2, tá? Relembrando também a parte de seno, cosseno e tangente, né, que a gente viu no nosso quiz aí, o seno e o cosseno envolvem os catetos e a hipotenusa. A tangente já é coca. Vamos lá, mais um pouquinho, vamos lembrando. Estatística agora, os gráficos. Barras ou colunas e as barras horizontais, que são bem parecidos, só que as barras estão na vertical e no outro estão na horizontal. Muito bem. Temos outros tipos também, né? Temos o gráfico de linhas, que a gente viu no nosso quiz, e temos o gráfico de setores. Ou também chamado de gráfico de pizza. Os pizzaiolos da matemática. Isso mesmo. O de pizza, geralmente, né, ele é mostrado em porcentagem, em percentual. O de linhas já em valor, em dados, valores numéricos já mais normal. Mas também pode ser representado em porcentagem também, tá? Não é regra. Os gráficos, eles podem variar aí as suas representações, mas claro, tem alguns que seguem uns padrões mais definidos. Isso. E falando em gráficos, é importante, vamos conversar aqui um pouquinho, é importante que vocês fiquem bem atentos a alguns detalhes, porque, olha só, o ano passado, a nossa prova do Enem veio recheada de gráficos, mais do que o normal. Quer dizer, tínhamos perdido um pouco dos gráficos na matemática, tinha lá umas 2 ou 3 questões envolvendo gráfico, umas de função, só que no ano passado, nosso último Enem veio recheado de gráficos, recheado. Então é importante que vocês, olha só, primeiro, reconheçam os gráficos, depois, saibam ler esse gráfico, a leitura é fundamental. A aplicação desses gráficos, tirar a informação, e é quando eles começam a mesclar, tiram a informação do gráfico e faz um cálculo de porcentagem, faz uma transformação, vai fazer o que ele te pede, mas é fundamental que vocês saibam trabalhar com esses gráficos. Pois é. E nessa pegada, né, é claro que as atividades de sala vão vir mescladas, porque a nossa aula já foi uma miscelânea de informações revisando os assuntos do primeiro ano. Então a atividade de sala vai vir um pouquinho de cada coisa. E claro, você também pode fazer em grupo, fazer em dupla, pesquisar, é hora de rever e reconhecer as propriedades. Então fique à vontade para conseguir resolver as nossas atividades, tá? E claro, já já a gente volta com a solução. Até lá! E chegamos para as atividades de sala, como temos uma musiquinha. Sabia que a gente tem musiquinha para atividade de sala? Vamos cantar já na primeira aula? Bora? Então vamos lá. Atividade de sala tá te enlouquecendo, joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Atividade de sala tá te enlouquecendo, joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Não é para jogar o caderno, não é a dúvida. E agora, Prof. Lucy vai te explicar, Prof. Maurício vai te ensinar. Vamos lá.
Vamos calcular. Simbora, galera. E aí, acharam muito difícil? Não? Aqui, Não, a algumas. música ou a aula? Não, as atividades de sala. Não. Não? Tá, pensei que era música. Deu tempo de fazer? Porque às vezes a galera acha que esses 15 minutos que ficam disponíveis é pouco. Vai depender, né? Depende do tipo de exercício, depende da sua interpretação. Do que foram perguntados. Vamos então resolver? Vamos lá? Tirando as dúvidas, vamos para a questão de número 1 na telinha. Olha lá. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não tenho nada que ver com isso, viu? Adaptada. Não fui eu. Dada a equação 2x² mais 12x mais 10 igual a 0. Nesse caso, o valor de A mais B menos C é... Quem é A, B, C? Aí é que tá, né? A gente precisa relembrar numa função do segundo grau quem é o A, quem é o B e quem é o C. O meu A, então, vale 2, né? Então, o meu A vale 2. Quem é o meu B, professor Maurício? 12. O meu B é quem está sempre junto com o X. Então, é 12. E quem é o meu C? O C é 10. O C é quem está sozinho, né? O C é 10. Então, A é quem acompanha x², B é quem acompanha x e C é quem está sozinho. O que eu estou precisando fazer aqui? A mais B menos C. Vamos lá substituir agora, então? Quem é o A? 2. 2. Mais o B? 12. 12. Menos o C? 10. 10. 2 mais 12? 14. 14 tira 10? 4. 4. Então, a resposta correta é a letra C. Tá falhando a canetinha. Troca a caneta. Troca a caneta. Resposta correta é a letra C, número 4. Então, antes de resolver, eu precisava saber quem era A, quem era B e quem era C. Fácil. Fácil. Depois que lembra, que revê e reconhece, Muito fácil. muito fácil, né? Vamos na de número 2? Pergunta de número 2, olha lá. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Então, eu quero saber o comprimento dessa escada. Então, a gente pode colocar que é um X aqui? X. Então aqui temos o quê? Um triângulo retângulo, onde um lado mede 15, o outro mede 8, e eu estou querendo a nossa hipotenusa, que vale X. Então, vamos lá. Lembrando que a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ei, professores, eu não lembrava disso não. Então, a hora de relembrar é agora, né? Vamos lá? X ao quadrado vai ser igual. 8 ao quadrado? 64. 15 ao quadrado? 225. 225 somado com 64? 289. 289. Agora chega naquele ponto, né? Para a gente extrair a raiz, para a gente tirar a potência, a gente precisa extrair a raiz. Então, o meu x vai ser igual a raiz de 289. Ixi. Qual é o número que ele vezes ele dá 289? 17. Certeza? Absoluta. 17 vezes 17? 289. 89. Então, a resposta correta é a letra D. E aí, no Enem, vocês fiquem atentos a alguns detalhes. Por exemplo, na letra A, eu tenho 12. Se eu pegar 2 vezes 2, dá 4. Lá o final é 9, então não pode ser 4. Do 30, 0. Então vai ter final 0 também. 15, 5 vezes 5, 25. O final vai ser 5. E no 20 vai ser final 0. Só me sobra o 17. Beleza. Certinho? Certo. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. E vamos que vamos. Vamos lá. Questão de número 3. Bora ver? Vamos. Falando de o que agora? Média. Vamos lá. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 35, 38, 37. Aí a professora Luz comprou um, 34, aí 37. Ela voltou lá, achou bonito, comprou outro, 34, 38, 35 e 40. Qual o valor da média desta amostra?
A média a gente já sabe, né? Somar tudo e dividir pelo total de valores, né? Quantos valores a gente tem aqui? 10. Vamos lá, né? Foram medidos os seguintes números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Vamos ir somando os que se complementam, pode ser? Vamos lá. Vamos lá? Então, por exemplo, se eu somar o 35 com 35? 70. 70, né? Fica mais fácil assim, né? Aí depois posso juntar o 38 com 42, né? E isso vai dar 80, né? Isso. Aí vamos juntar agora o 34 com... não tô fazendo muito efeito. Junta com 40. Vamos juntar com 40. Vai dar 74. 74, pode ser. Vamos 37 com 37 também dá 74. lá. 37 com 37? É. 74. Então sobrou agora 34 com 38? Dá 72. 72. Isso tudo a gente tem que dividir por 10. 10, né? Somando tudo agora, vamos lá, vamos ver. Olha só aqui, o 74 com 74 vai dar 148. Com 72 vai dar 220. 220 com 80 dá 300, 370. 370, beleza. Cada um tem um mecanismo, né? Eu já ia fazer os 4 vezes 70 aí, e aí já ia somar os quebradinhos. Os que sobra, né? E somar com 80 também dava certo, né? Dava de puxar também aquele 4, 4 e 2 para fazer um 80. Daí ficava com 4,70 e 2,80. Ixi, tem muito jeito aqui. Olha aí. Vamos cortar aqui os nossos zeros? 37 dividido por 1? 37. Então, a nossa média desses valores aqui, desses números de calçado é 37. Soma tudo, divide pela quantidade, é só isso que a gente precisa fazer. Beleza. Somar tudo e dividir pelo total. Certo? Certinho. Belezura? Beleza. Vamos na nossa Se Liga no Enem, vamos na última aí que a gente ainda tem que dar a resposta do Brincando com os Números, eles estão querendo saber. Vamos lá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores poderá ser 10% maior, né, do que o ano de 2010, do IBGE, censo 2010. A pergunta é, supondo que as projeções do IBGE se realizem, qual será o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020, né? Então, ele quer uma pretensão, né, de que isso aconteça dentro do que foi mostrado aqui. E o que ele fala aí? Ele fala que... Aumentou 7,2% na primeira vez e depois aumentou 10%. 7,2% de quem? Dos 1.250, né? Então, vamos lá, vamos falar de porcentagem um pouquinho agora? 7,2% é o quê? Por 100. Por 100. De quem? 1.250. 1.250. Então, toda vez que falar a palavrinha, né, de, a gente vai fazer multiplicando, tá certo? Vamos lá, dá pra gente cortar uns zerinhos aqui? Não dá pra facilitar a nossa vida. E a gente vai fazer 7,2 vezes 125, né? 900, né? E vamos dividir por 10. Então vai dar 90. Corta e vai dar 90, né? Então quer dizer que aumentou R$90? Isso, então agora eu tenho que somar, né? 1.250 mais 90. 1.250 mais 90, vai dar 1.340? 340. 1.340, certo. Aí o IBGE projeta um aumento de 10%, não é? Porque isso aqui é em 2010. Né? Ele quer a projeção para 2020. E aí, ele quer que projete num percentual maior agora, né? 10%. 10%. O que é 10% de alguma coisa? 10% é a 10ª parte, é o mesmo que dividir por 10. Só trocar a vírgula de lugar, né? Isso. Então, se tem 1.340, fica 134? 134. Ah, então tá fácil. É 134 somados aos 1.340. Ou seja, 1.474. Muito bem, a resposta correta é a letra E. Então, a gente teve que fazer 2 vezes a porcentagem, né? Teve aluno que somou 10 mais 7,2, não pode, tá? Porque são aumentos dados de maneiras diferentes. Outra coisa, é importante que vocês relembrem... Vamos aqui com a lousa aqui atrás, né? Pra gente conversar um pouquinho com eles. Ó,
duas observações. Aluno que fez, somando os dois valores, 10 com 7,2, não pode, tá? É um separado do outro, porque são aumentos, né, separados, diferentes. O outro detalhe, os 10%. É importante que vocês lembrem essas regrinhas. 10% divide por 10, 20% divide por 5, 25% divide por 4, 50% divide por 2. São regras que vocês vão precisar e são regras práticas. Essa parte de porcentagem a gente já não falou que é assunto da unidade 1, então a gente vai estudar matemática financeira e, claro, vamos começar por aí, pela porcentagem. Então, se você não lembrou, se você tem dificuldade de fazer uso da porcentagem, ainda dá tempo de aprender, porque a gente vai ter aula específica para isso. Vamos ensinar vocês detalhe por detalhe de cada momento aí da matemática financeira, tá certo? Beleza. Vamos então de brincando com os números? Olha lá, o brincando com os números, lembra qual era a perguntinha? Nossa, qual era o desafio? era difícil. Achei difícil o problema das idades aí, um teste de raciocínio, olha lá. Sabe-se que daqui a 9 anos, a soma da idade de Dagoberto com a de seus pais será de 155 anos. Quando ele fala de seus pais, é pai e mãe, tá bom? Assim sendo, há 5 anos atrás, quantos anos totalizavam a idade dos 3? Resposta correta é a letra C, 113. Mas por quê? Vamos explicar? Vamos lá, vamos mostrar o tintim por tintim? Olha lá. Olha lá, daqui a 9 anos, a soma da idade dele será 155. Tá, então a gente chamou o filho de X, um pai de Y e a mãe de Z, pode ser? Pode. Então, somando 9, porque daqui a 9 anos, né? 9 anos na idade do filho, 9 anos na idade do pai, 9 anos na idade da mãe, tem que dar 155. Isso. E aí, de maneira bem lógica, tá? Nós fizemos aqui um esboço matemático bonitinho, mas bem logicamente. Como eu projetei 9 anos para frente, eu tenho 9 anos do pai, 9 anos da mãe e 9 anos do filho. Então, tem 27 anos a mais. Então, eu peguei 155 menos 27. Ah, tem que descontar, então ficou 128. Isso. Como ele quer saber anos anteriores, então, tira 5 anos... de cada, 5 de cada, tira 15. Então, claro, então tem a lógica. Não precisa saber a idade de ninguém. Não. Só trabalha com a soma. Aumentei 9 nos 3, 9 vezes 3, e depois diminuí 5 vezes 3. Mais ou menos, né? Não achei muito fácil essa, não. Eu prefiro aquela de ditado popular. Qual ditado popular? Que horas são? A hora do lanche. Que horas são? A hora do lanche. Ainda não, né? Mas a gente fica por aqui na nossa primeira aula para o terceiro ano, muito cheia de aprendizado, muito cheia de tudo um pouco. E claro que é assim por diante, né? É só o comecinho, mas a gente segue nesse ritmo aí. Beleza? Verdade, beleza. Vamos e aí, já começou a sentir a vibraçãozinha ali? Sinta a vibração que o som chegou. Aqui é assim, já falou uma palavra. Eu tenho que ter muito cuidado com as palavras que eu uso durante a aula. Quando eu falo a palavra difícil... Palavras difíceis? Quero café. Quer café? Bora aí tomar um cafezinho e já a gente volta com a aula de número 2, que continua na mesma pegada, né? A gente vai continuar fazendo a revisão aí do primeiro e depois, na sequência, a revisão dos assuntos do segundo ano, certo? Acho que aí fica bom, né? Porque a hora que a gente der início mesmo ao trabalho do terceiro ano, a galera já tá revisada. Então quer dizer que isso aqui é só aquele aquecimento que os jogadores fazem antes de jogar. Isso. Entendi. Então vamos aquecer. Alonga. Alonga. Exercício, bora, exercício. Não gosto muito. Vamos lá, gente. Já a gente tá de volta. A gente vai. Aquele beijo fica no coração de vocês e a gente volta na aula 2.1. Até lá.